Quando eu estava na terceira série do ensino fundamental, eu tive uma ideia. Chamei meu professor e fiz a proposta. Professor, vamos alugar um ônibus e levar a turma toda para conhecer a nascente do Rio Jaú e ir descendo de cidade em cidade até chegar na Foz, lá no Rio Tietê. E a gente pode parar nos pontos que tem lançamento de esgoto, onde as empresas lançam seus efluentes no rio e fazer uma conscientização com as pessoas. Essa foi a minha ideia. Na época, o projeto não foi viável, porque não tinha recurso para fazer o financiamento desse tipo de projeto. E é por isso que eu estou aqui hoje, para mostrar para vocês um pouquinho do Rio Jaú. A bacia hidrográfica do Rio Jaú possui uma altitude altimétrica de aproximadamente 420 metros, sendo sua altitude máxima 861 metros, na Serra do Tabuleiro, em Torrinha, chegando a 440 metros em relação ao nível do mar, na Marambaia, nome popular da Foz do Jaú, no Rio Tietê, na divisa com os municípios de Jaú, Itapuí e Bariri. A bacia ocupa parte de 7 municípios: Bariri, Bocaina, Dois Córregos, Itapuí, Jaú, Mineiros do Tietê e Torrinha. Sua área total é de aproximadamente 752 km². Segundo dados do IBGE de 2008, os municípios com sua sede na bacia hidrográfica do Jaú tinham até o ano de 2007 uma população de aproximadamente 162 mil habitantes. As principais subbacias são o Ribeirão São João, Córrego Santo Antônio, João da Velha, Córrego dos Pires e o Ribeirão Pouso Alegre. As principais práticas agrícolas na bacia do Jaú são o cultivo de cana-de-açúcar, café e, em menor proporção, a criação de gado leiteiro e de corte. Na verdade, eu não tenho uma história específica ou percepção minha, mas eu tenho histórias do meu pai, de quando ele era jovem, de descer de boia com os amigos pelo Rio Jaú, de em dados momentos haver enchente do rio e atingir a casa de alguns amigos. E aí ele falou que num dado momento eles pararam de fazer os passeios de boia, mais por conta da poluição do rio, então isso acabou terminando. Eles não fizeram mais os passeios de boia, mas ele fez durante algum tempo, ele gostava muito, tinha muito contato com o Rio Jaú nesse período. Eu lembro que antigamente, quando eu tinha na faixa de 14, 15 anos, assim, até 16 anos, né? Eu sempre ia ali pra cima do Madeu Botelho ali, que tem o Rio Jaú também, que era chamado Curva, e tinha um areião, areião. E a gente costumava ir todo final de semana lá, tipo assim, tirar uma aventura, sabe, nadar, atravessar o rio, né? Era gostoso se divertir entre os amigos, assim, tudo. E era bacana, né, meu? E não era tão poluente como a gente vê nos dias de hoje, viu? Eu sou o Rafael, sou residente aqui da cidade de Jaú, no interior de São Paulo. Atualmente eu estou cursando um programa de mestrado na Unesp de Ilha Solteira. Esse programa se chama Prof. Água. É um programa de mestrado profissionalizante que surgiu de uma parceria entre a ANA, Agência Nacional de Águas, e a CAPES. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um trabalho que surgiu na sala de aula, na disciplina Instrumentos para a Gestão de Recursos Hídricos, onde o objetivo principal desse trabalho é fazer uma análise da percepção da comunidade sobre o rio que temos, o rio que queremos e o rio que podemos ter. Para introduzir esse assunto, é importante apresentar algumas informações. Primeiramente, a Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Essa lei apresenta alguns instrumentos para a gestão dos recursos hídricos, dentre eles, a classificação dos corpos de água em classes, que visa assegurar a água qualidade, de acordo com os usos mais exigentes. Outra importante resolução que precisa ser apresentada é a CONAMA 357, de 17 de março de 2005. Essa resolução dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências. Essa resolução classifica os corpos d'água em 13 categorias. Para os cursos de água doce, como este, são 5 categorias: classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. E essas classes determinam o padrão de qualidade de água de acordo com o uso preponderante. Estamos aqui para mostrar para vocês a confluência de 2 rios, o Rio Jaú e o Córrego dos Pires. Até esse ponto, o Rio Jaú pode ser classificado como classe 2. A partir da confluência com o Córrego dos Pires até a confluência com o Ribeirão Pouso Alegre, de acordo com a Resolução 10.755 de 1977, o Rio Jaú é denominado como classe 4. E seu enquadramento, a partir do Ribeirão do Pouso Alegre, passa a ser classe 3. Até porque
Nesse trecho existe o lançamento de efluente da cidade de Jaú no rio Jaú. O rio Jaú, ele do passado, ele era assim, mais sujo, porque tinha o esgoto, né? Já era jogado no rio. Hoje não, hoje já foi tratado o esgoto, ele foi ampliado, né? Então não tem mais enchente. Então assim, ficou bem melhor. Não tem mais cheiro, você pode ver que a gente não tem mais o cheiro que tinha antigamente. Se você passa, você vê sujeira na margem do rio, né? Olhando assim, olho nu, né? Você vê ele é poluído, né? Porque eu acho que também nessas águas aí também não deve mais ter peixe. Mas se você descer aqui no tal, como você pode observar ali, ó, você vê, ó, sacolas de lixo ali, ó. Hoje ele melhorou do que estava, né? Após o tratamento, ele está voltando ao normal. Ah, certo. Só que tem um problema dos peixes aí que colocam, e a gente tem um predador que são os cágado, que evoluiu muito, proliferou muito. E ele come os alivinos que o pessoal joga no rio aí. E com isso tá difícil voltar às espécies, certo, que a gente tinha aí. A gente percebe que em alguns pontos você sente um cheiro forte, às vezes em volta do rio não tem tanta área verde como deveria para preservar o rio, então talvez isso poderia ser melhorado, ser mais estimulado, né? Eu acho que um rio limpo, bem preservado, que a população pudesse ter acesso. Sem jogar lixo, né? Que o povo joga muito lixo nas beiras do rio. E assim, mais arvorizado, mais limpo, né? Porque tem o povo são muito sujo, né? E acaba jogando sujeira no rio. Então era isso que a gente queria, um rio mais limpo. Teria que ter uma limpeza, por exemplo, semestral nas barrancas, um excesso de copo descartável, sacola plástica. Não digo 100% despoluído, mas um rio de ter resíduos, lixo na margem do rio, esgoto caindo no sol aberto no rio, acho que há coisas que podem ser evitadas aí, né? Com o tratamento de efluente do município de Jaú, que até alguns anos era lançado in natura no rio, houve uma melhora significativa no aspecto visual e do odor que antes era exalado pela presença de esgotos. Apesar de ainda ser notável a presença de cheiro forte e de resíduos sólidos em alguns trechos, que caracteriza poluição ou mesmo contaminação, a melhora foi significativa. Aqui no estado de São Paulo, o Decreto 8468, de 8 de setembro de 76, dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente e atribui à CETESB a responsabilidade pela aplicação das leis 997 de 76, deste regulamento e das normas dele decorrentes. Fica assim responsável pelas ações de controle e da preservação ambiental. Nesse decreto é possível verificar exatamente os padrões de qualidade de cada classe e também os efluentes que serão lançados nas mesmas. Assim, os usuários dentro do estado de São Paulo que lançam seus efluentes nos rios e lagos devem verificar sempre junto ao decreto 10.755 de 77 a classe em que este se encontra e realizar o tratamento adequado de seus efluentes, e sempre monitorando se está havendo interferência no corpo hídrico. O controle deve ser feito a montante e a jusante do lançamento. Implantar projetos que promovam a redução de práticas prejudiciais ao rio e toda a sua área de drenagem, envolvendo a sociedade na tomada de decisões, é fundamental para fazer valer a Política Nacional de Recursos Hídricos, que deixa claro que a gestão dos mesmos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades.